Olá, meus irmãos, quero saudá-los no nome do Senhor Jesus, falar a respeito da minha satisfação por esse contato com os irmãos da congregação do Vale do Gavião. Eu espero que Deus possa abençoar e edificar a vida dos irmãos por intermédio da palavra que será ministrada aos irmãos nessa ocasião. Desde já quero agradecer ao pastor Manuel pelo convite, pela oportunidade de poder ser um instrumento de Deus na vida dos irmãos nessa ocasião. Eu quero meditar com os irmãos na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim, irmãos, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E vocês, meus irmãos? Como é que vocês estão? Você particularmente, irmão, você é uma pessoa feliz? Eu não estou perguntando se você tem ou não tem problemas. Eu estou perguntando, você é feliz? Meus irmãos, alguns cristãos, eles passam por tristezas, infelicidades. Eu tenho certeza porque ainda não entenderam a posição elevada que se encontram em Cristo Jesus. Na verdade, alguns cristãos não apenas ainda não entenderam essa posição elevada que tem em Cristo Jesus, mas eles se acostumaram num estado de tristeza e parece que permanecem passivos diante desse estado. Mas esse não é o ideal de Deus para a nossa vida. O nosso breve catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, certo? E se alegrar nele para sempre. Diz assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo e se alegrar nele para sempre. Então perceba que a felicidade, do ponto de vista do nosso catecismo, é que a felicidade não é algo opcional da nossa parte, nem acidental da nossa parte, mas é algo pelo qual Deus nos criou para isso. E no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos isso de forma muito clara. De acordo com o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, a alegria é tratada como uma ordem. Veja só, como é que a Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vocês viram aqui, meus irmãos? Segundo o texto que nós acabamos de ler, nós nos alegramos de uma maneira diferente do mundo. As pessoas do mundo, elas se alegram a partir das circunstâncias. Elas olham para a sua família, elas olham para o seu trabalho, elas olham para a conta bancária, para a saúde, e se essas coisas estiverem bem, então elas vão estar felizes. Mas no caso do cristão, não são as circunstâncias que determinam a sua felicidade. Nesse versículo nós percebemos que a felicidade é uma ordem, é um mandamento, é um imperativo para a alegria. Segundo esse texto, a alegria é uma coisa que nós somos exortados a fazer. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz, portanto, que eu não devo ficar de braços cruzados, esperando que de repente a gente seja feliz. Não, nós temos que fazer alguma coisa para ser feliz. E o que é que nós temos que fazer para ser feliz? É considerar, meus irmãos, esse privilégio, esse estado tão elevado que nós temos em Cristo Jesus, no Senhor Deus. Então, o texto aqui está nos ensinando justamente isso. A minha alegria não depende de circunstâncias. A minha alegria, ela é teocêntrica, ela é relacional, ela é pactual. A minha alegria depende da minha relação com Deus em Cristo Jesus. Portanto, não supervalorize as circunstâncias. Você tem que se alegrar no Senhor. Existe uma história que eu gosto muito, que é uma história que aconteceu em meados
do século XIX, quando a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, foi alvo de um grande incêndio, onde centenas de pessoas perderam suas vidas. Milhares de pessoas que não perderam suas vidas, mas tiveram suas casas queimadas, suas posses também destruídas. E dentre as pessoas que foram acometidas pelo incêndio estava um advogado que havia se convertido a Cristo por meio da pregação de um grande avivalista chamado Moody. Ele perdeu boa parte de sua fortuna naquele incêndio. E se não bastasse, irmãos, o seu filho morreu de maneira trágica no incêndio. Seu único filho homem morreu naquele incêndio. Então a família, diante daquela situação de pesar, de tristeza, resolveu viajar para a Europa, buscando um tempo de refrigério. E aí a história conta que no dia da viagem, aquele advogado ele não conseguiu embarcar no navio juntamente com a sua família. Então ele se despediu de sua família, dando à sua família a promessa de que na próxima semana viajaria para encontrá-lo. E naquela viagem houve um terrível naufrágio. A história conta que 4 das filhas daquele advogado morreram naquela ocasião. Conta também a história que já em terra a sua mulher, a sua esposa, lhe mandou um telegrama dizendo as seguintes palavras: eu estou salva, mas eu estou só. Venha rápido, as nossas filhas morreram. Então, aquele advogado ele embarcou no navio para a Europa e durante a viagem ele fez um pedido para o comandante. Ele disse o seguinte para o comandante: por favor, no momento em que o navio passar pelo local onde o navio em que minhas filhas naufragaram, você, por favor, me avise. Eu quero saber o exato local onde o navio naufragou e onde minhas filhas foram engolidas pela fúria do mar. E a história conta que o comandante fez isso. Ele mostrou tal lugar. E o que é mais inspirador e o que é mais confortante nessa história toda é que naquela ocasião, meus irmãos, o Deus que inspira canções nas noites mais escuras colocou também uma canção no coração daquele homem. Aquele homem, ele compôs um hino. Foi o único hino que ele compôs em toda a sua vida. Mas é uma realidade que toca nos nossos corações. A primeira estrofe daquele hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você entendeu? Nós podemos até ser golpeados por tribulações, por angústias na vida, mas a nossa alegria não depende de circunstâncias. Nossa alegria depende do Senhor agindo em nossas vidas. Eu devo fixar, portanto, a minha alegria não nas circunstâncias, mas no Senhor. Se você não é feliz como cristão, então eu gostaria que você considerasse o que Deus fez por você no passado. Volte-se para a cruz. Cristo, ele deixou as mansões celestiais e se humilhou por nós lá no Calvário. Veja aquilo que ele fez por você. Eu lhe pergunto, você é feliz? Então considere o que Deus fez por nós e aquilo que ele fará por nós. A Bíblia diz que haverá um grande dia, uma grande consumação da história. Quando Cristo Jesus voltar e restabelecer o seu reino, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. E lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E enfim nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. A minha oração e o meu pedido a Deus nessa ocasião é que de fato a alegria do Senhor seja a nossa força. Que Deus te abençoe, que Deus tenha consolado o teu coração e falado a ele. Senhor.